Conheci o assunto Terra plana um pouquinho depois de conhecer o teu canal, inclusive. Fiquei olhando o YouTube, quem aparece? Doutor Pirula. Aí ele fez um vídeo que eu nunca mais esqueci o título. O vídeo é A Terra Plana e o Filtro para Teorias Conspiratórias. Por que alguém assiste um programa de divulgação científica falando justamente em torno de um alerta contra teorias conspiratórias e justamente por aí se acende aquela chama para o sujeito aderir a uma teoria conspiratória como o terraplanismo? O Sérgio Sacani conversou com dois ex-terraplanistas no seu podcast. A gente vai dar uma olhada para tentar entender como que isso acontece. Eu conheci o assunto Terra plana um pouquinho depois de conhecer o teu canal, inclusive. Eu era inscrito do seu canal, sou até hoje, inclusive. Vou até explicar pra galera por quê. Porque o que aconteceu foi o seguinte: no final de 2015, um rapper americano muito famoso, chamado B.O.B., ele tava num avião lá, fazendo um voo e tal, só que o cara tinha 30 milhões de inscritos, cara. E esse rapper começou a falar esse negócio da Terra plana. Até hoje a gente não sabe se foi zoeiro ou não. Mas ali deu um boom desse negócio de Terra plana, e ele falou isso, era no final de 2015. Mas foi aí que deu esse novo boom, né, da Terra plana. Aí no dia de folga eu tava, o que tem pra fazer? Aí fiquei olhando o YouTube, quem aparece? Doutor Pirula. Aí ele fez um vídeo que eu nunca mais esqueci o título. O vídeo é A Terra Plana e o Filtro para Teorias Conspiratórias. Por aí a gente já tem uma ideia da dinâmica dessa propagação de crenças. Alguém teve essa ideia aí em algum lugar sobre Terra plana. Essa ideia poderia prosperar ou não. Em determinado momento, em outra época inclusive, alguém famoso divulga a ideia, que foi o caso desse rapper que o Sacani mencionou. Outra pessoa que tem alcance repercute o assunto, esse é o próprio Sacani. Outra pessoa ouve aquilo, repercute também, é o caso do Pirula. Isso chega até os ouvidos do potencial terraplanista. E o interessante é que tanto o Sacani quanto o Pirula falaram contra a Terra plana e argumentaram e mostraram e deram informações. E uma pessoa, mesmo tendo contato já de cara com vídeos refutadores, ainda assim se converte ao terraplanismo. Vamos seguindo, daqui a pouco a gente fala um pouco mais. Falando, descendo a lenha na teoria da Terra plana e pá, falando. Até meio enérgico ele tá nesse vídeo. Eu fiquei, pô, como assim Terra plana, cara? Missões da Apollo, NASA e etc, aquela coisa toda. Então, te causa um impacto. Primeiro você fica assim, cara, que loucura. Só que nessa época, Sacani, o YouTube recomendava um vídeo de Terra plana, falando bem ou mal, logo após um outro. Entendi. A partir de 2019, alguém lá do YouTube disse que não iria mais recomendar assuntos considerados teoria conspiratória, realmente. Então os elementos, em primeiro lugar, temos uma mídia que divulga o assunto. O YouTube no início divulgava terraplanismo para todo lado, porque o interesse do YouTube é apenas aumentar visualizações, seja lá do que for, né? Depois que começaram a controlar um pouco esse assunto. Entra aí a divulgação de uma mídia, entra aí a curiosidade. Ele falou que clicou no vídeo porque ele foi impactado. Eu também fiz assim a primeira vez que eu vi esse tema. Mas aí entram os diferenciais. Por que eu, quando assisti os vídeos de Terra plana, inclusive eu fui assistindo um atrás do outro, eu não me converti em terraplanista? E por que o Leandro sim? Em psicologia a gente costuma chamar algumas coisas de fatores protetivos. São características da constituição psicológica e intelectual da pessoa que a deixam menos suscetível a certas coisas. Então, o fato da pessoa ter um certo grau de escolaridade e um certo conhecimento dos assuntos não evita, mas é um fator que dificulta que a pessoa caia em qualquer lorota por aí. Qualquer outro assunto considerado conspiração. Michael Jackson não morreu, 11 de setembro... Qualquer coisa ele não recomenda tanto assim. Interessante sobre aquilo que eu falei de abertura para crenças estranhas é que o terraplanismo ele não é apenas uma crença, né? Ele é um combo de crenças em ideias estranhas. Porque para justificar uma coisa o terraplanista tem que entrar por outro caminho. E para justificar aquilo ele entra por outro.
e daí a pouco ele está ali num leque de crenças estranhas sobre diversos assuntos. Para justificar a sua crença em que a Terra seja plana, ele aceita qualquer ideia que seja não convencional. Ele aceita que a Lua é um holograma, ele aceita que as marés acontecem por causa de força magnética. Ele acredita que teve uma expedição que foi na Antártida e os aviões bateram numa parede de vidro. Ele acredita que tem navios circundando a Terra para impedir que as pessoas vão descobrir que o mundo acaba ali. Ele acredita que os professores estão todos mancomunados para enganar as crianças e por aí vai. Terminei de ver esse do Pirula, aí recomendou um outro canal falando de Terra plana. Tudo bem, mas não vamos esquecer que o Leandro já viu pessoas refutando a Terra plana nos seus primeiros contatos. Aí entra um segundo fator. Esse fator é ao contrário, é um fator facilitador. O terraplanista tem uma característica que tem sido estudada aí pela psicologia na área de teorias da conspiração, que está sendo chamado de abertura para crenças estranhas. Ou seja, a pessoa tem ali na sua personalidade, no seu intelecto, uma motivação para aderir a ideias não convencionais, a ideias que vão contra o que está estabelecido na sociedade. E você vê muito no discurso dos terraplanistas aquela história de ser antissistema. Ser antissistema, na cabeça deles, é uma qualidade. Eles se veem como pessoas que não são enganadas pelo tal sistema. Mas, na verdade, é a fraqueza que eles têm que os leva a enveredar por esses caminhos de crenças esquisitas. Então, para ser contra aquilo que está sendo dito nos meios científicos e escolares, que a Terra é um globo, eles vão pelo lado oposto e começam a achar que é interessante descobrir novidades aí que supostamente as outras pessoas não sabem porque elas não são tão espertas quanto eles. Então o Leandro já tinha lá no início esse germezinho aí na sua cabeça que o deixou suscetível a entrar por esse caminho. Aí, como que o terraplanismo ele me pegou? Primeiro tem um campo religioso. Boa, isso aí é bom falar. E tem uma parte, eu não sei bem se eu posso usar o termo científico, mas eu vou usar. O que seria a parte científica, então? Por exemplo, um argumento terraplanista. Ó, já foi na praia? Olha o mar lá, tudo plano e nivelado. Sabe por quê? Porque a Terra é plana. Na verdade, isso aí não é um argumento científico. É um argumento que apela para a percepção pessoal. Outra coisa que os terraplanistas costumam falar é o seguinte: você sente que a Terra está rodando? Não, então ela não está. Tudo isso são linhas de pesquisa que a psicologia faz. Por que algumas pessoas valorizam mais os seus próprios sentidos do que informações tidas como certas pela sociedade? Aí eu pensei, cara, realmente eu nunca vi a curvatura da Terra. Ó, uma coisa que já fica na sua cabeça. Aí um outro argumento. Você já voou? Você viu na janela do avião? Curva nenhuma. E eu lembrei de voos que eu fiz. Você nunca pensou no problema da escala, cara? Você fala assim, caramba, cara, a Terra é gigantesca. Cheguei nisso. O avião tá a 10 km de altura, que não é nada na Terra, né? Aí entra um dos fatores protetivos que eu falei. A pessoa não tem desenvolvida essa capacidade de raciocínio, essa noção de proporção. Mas eu acho que pega, exatamente. sabe o que é? É tipo assim, igual ele falou que a Terra plana tem duas frentes aí, a científica Sim, e a aí. religiosa. O que convence o cara a entrar na Terra plana é a científica. Por quê? Porque é um monte de ignorante. Eu mesmo trabalhava com música, tinha esquecido tudo, negócio de geografia, Eu física. também. Então, quando eu vi alguns argumentos ali, eu achei que fazia sentido. Eu só não fiquei porque eu não estava muito na pegada religiosa. Só que o que convence é a ignorância do lado científico do cara. Ela faz você entrar. É. E a religião Sim. faz você ficar. Existe uma motivação para a pessoa entrar, que é geralmente a religião ou aquilo que eu falei de ser rebelde contra a sociedade. Motivação para entrar. Depois que a pessoa entra, ela começa a procurar justificativas para ela se manter ali. E aí que entram essas ideias aí que eles estão chamando de científicas, mas que são raciocínios mais que apelam para a experiência pessoal. Por que eu vou falar do lado religioso? Olha só. Tem o livro de Gênesis na Bíblia.
Eu ficava com um pouquinho de raiva há um tempo atrás aí, quando eu te via em vários podcasts aí alguém falava, pô, Sacani, fala do negócio da Terra plana, não sei o que. Aí você falava assim, a Terra plana é pautada em religião. Aí o primeiro capítulo, os primeiros versículos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí você vai lendo, vem o versículo 4, 5 e 6. Aí no 6, haja um firmamento no meio das águas, que faça divisão das águas de cima, superiores, e as águas inferiores. Um dos modelos é o quê? Uma terra plana com um domo em cima, e acredita-se que tem a água em cima desse domo, dessa estrutura rígida. O que ele está dizendo o modelo da Terra plana é mais condizente com o relato de Gênesis. Mas aí tem duas coisas interessantes. Primeiro que tem a identificação do religioso com um modelo que ele aceita, que é o bíblico, mas mistura aí a questão religiosa com aquela revolta que eu falei lá no início, porque existe um certo perfil de religioso que leva muito a sério a literalidade dos relatos bíblicos e ficam com raiva com esses cientistas e professores aí do mundo afora que dizem que aquilo não é verdadeiro. Essas pessoas ficam atentas e buscam qualquer oportunidade para bater de frente e mostrar que esses cientistas, esses doutores aí estão errados. E o terraplanismo é um movimento onde eles identificam essa oportunidade. Ele me atraiu muito nisso, porque eu pensei, eu nunca tinha aplicado literalidade a essa narrativa de Gênesis como dentro da teoria da Terra plana. Então eu falei, caramba, ora, se a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inspirada, inerrante, infalível, como a gente aprende, então isso pode ser verdade. Aí eu mergulhei. Bom, quem gosta desse tipo de reflexão e outras mais, dá uma olhada aí no canal que tem bastante coisa que pode interessar. Até a próxima.